nosso Pai. Aqui estou eu e aqui estão eles. E lá na transmissão estão eles também. Mas nós estamos certos de que o Senhor está aqui e está lá também com eles, pois o Senhor é onipresente. E Pai, nesta manhã, me coloco aqui não confiando na minha pessoa, mas crendo que o Senhor pode tomar um vaso humano para abençoar os outros. Pode tomar uma pessoa para abençoar os outros, pois esta é a ordem da Escritura. Tu tomastes os profetas, tu tomastes os apóstolos, e por fim tu tomastes um homem chamado William Branham, e fez com que ele se tornasse um porta-voz do Senhor para todas as nações. E aqui estamos nós para ouvir, Senhor. E nesta manhã nós cremos, ó Pai, na direção do Espírito Santo. Nós acreditamos com todo o nosso coração que o Senhor cumpre com todas as profecias, especialmente aquela palavra de Mateus capítulo 10, quando o Senhor diz que o Espírito Santo se encarregaria de dizer através de nós as palavras que precisa ser dita. E nesta manhã, ó Pai, nós te agradecemos já por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido e pelas demais que virão da agora em diante. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toma todo o nosso ser agora na Tua presença, envolvido nesse companheirismo santo da Tua gloriosa palavra, pela Tua gloriosa presença. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Eu agradeço a confiança do pastor Jair Clementino por nos confiar essa grande responsabilidade. E eu cheguei aqui ontem na reunião interna e me assentei nesse rumo aqui, lá pelo meio desse bloco aqui, de cadeiras, e ele estava sentado aqui na frente. De repente eu senti o seu olhar na minha direção. Eu pensei, ele não deve estar me observando, deve ser para outra pessoa que ele está olhando. E fui para o almoço. Depois que eu almocei ali, levantei, já despedindo dos colegas, companheiros, eu vi uma mão me tocar por trás, e eu olhei assim, era ele. Eu falei, ele quer me dar um abraço de boas-vindas. Aí ele realmente deu um abraço, mas colocou essa responsabilidade em mim. Aí logo voltou toda aquela visão, tudo aqui no santuário, na reunião interna. Então eu acredito, com todo o meu coração, creio em ser a direção de Deus para esse momento. E eu acredito e creio também que eu tenho plena certeza e confiança que o que nós vamos falar aqui vai ajudar alguém. Porque se não tivesse crendo nisso, eu não me colocaria aqui, simplesmente para ser visto e ouvido. E quero agradecer também aos pastores, os ministros que estão aqui, pessoas com muito mais capacidade do que eu para falar, e são anciãos, e pela humildade de cada um deles, assentar para me ouvir, sendo eu o menor dos demais pastores. E dessa ocasião nós vamos tomar, irmãos, sem perca de tempo, porque o que eu tenho para falar não é o meu esboço. Eu nunca pensei em fazer um esboço para falar para vocês, porque nós somos os tipos de pregadores mais privilegiados que tem na terra. Porque a nós foi dado a mensagem, e a mensagem ela é o nosso esboço. E o Espírito Santo vivifica a cada culto para nós. E eu não escolhi também nenhuma outra escritura nova para esse momento. Nós oramos por esse encontro, por esse momento, pela saúde do pastor Jair,
a força que esse ancião tem, dado pelo Espírito Santo. E no nosso companheirismo aqui no início, o irmão Eliezer começou falando da liderança do Espírito Santo, depois o irmão Dil veio e falou dos negócios do Espírito Santo. E é nisso que nós estamos envolvidos nesta manhã. Em nada mais. Todo pensamento de negócio, de serviço secular, de material, nós deixamos ali da porta para fora. Aqui o nosso tratado é sobre os negócios do Espírito Santo. O pastor Jair terminou aqui dizendo, esse plenário santo, e eu segurei isso como destaque, porque não existe, irmão, tratado tão suave e tão perfeito como tem sido tratado as nossas reuniões, se não fosse um plenário santo, santificado pelo Espírito Santo, de obreiros que têm o Espírito Santo em suas vidas para não resolver os seus problemas, mas colocar o Espírito Santo à frente dos seus problemas, para que então o Espírito Santo possa resolver de maneira suave e tranquila. Viu como terminou nossa reunião? Que maravilha! E eu espero que essa nossa aqui também termine da mesma maneira, igualmente gloriosa e preciosa. Amém? Deus vos abençoe. Vamos então ler a palavra. Eu entendo que o pastor Jair, ele atende os horários de maneira sincera. Eu não quero passar, se eu for tomado aqui, irmãos, e de forma que o tempo não signifique nada para mim, então eu peço que eles me ajudem. Pode puxar aqui no meu paletó e mandar eu sentar. Você sabe por quê? Como dizia o profeta, quando você está nesse lugar aqui, você fica com muito temor de subir aqui. Muitas das vezes, quando você sobe aqui, você é tomado por Deus e o tempo não significa nada para você. Unção não sente fome, unção não sente dor, unção é a coisa mais gloriosa que você possa imaginar em ter. O profeta ficou vários dias atrás de uma plataforma, alimentava e dormia e descansava de trás da plataforma, porque quando a unção descia sobre ele, ele não sentia nada. Então eu espero que vocês todos sintam essa mesma unção nesta manhã e esqueça momentaneamente o almoço. Nós todos vamos almoçar, todos vamos descansar, vamos voltar aqui às 16 horas. Mas vamos agora nos transportar para esse momento. Pense na unção do Todo-Poderoso tomando sua vida, te transformando, te colocando dentro de uma atmosfera que o tempo não significa nada para aquilo lá. Pense assim, eu vou tomar a escritura de Jó 19, versículo 25, a mesma escritura oficial do nosso encontro. Mas antes eu quero dizer para vocês uma coisa, o próximo encontro é lá em Xinguara, também o Santo Plenário, em comum acordo, entendemos pelo Espírito Santo de termos esse encontro lá. E eu quero que todos vocês orem pelo encontro e participem em massa naquele encontro. Porque nós precisamos de uma participação em massa também. Participar pela internet é bom, Deus abençoe os que estão em conexão. Mas melhor é estar aqui. Amém? Deus abençoe. Vamos ler a Bíblia. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Podeis assentar. Na mensagem O Meu Redentor Vive, quando o profeta foi fazer a leitura para nos entregar essa mensagem, eu estava lá. Você também estava lá. Cada um de nós estamos identificados com a mensagem desde o dia 9 de abril, né? Os pastores me ajudam. Lá quando o profeta nasceu. 6 de abril, 1909. Ali estava a minha vitória e a sua vitória nascendo numa criancinha. Então, quando ele foi ler essa escritura para entregar essa mensagem à igreja, a nós, ele disse assim,
reticência, eu sei. Aí ele seguiu, o meu Redentor vive. Nesta manhã, em cada coração aqui, assentado nesses lugares, aí afora, onde os irmãos estão em conexão, esse eu sei deve estar em pauta em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu sei que o meu Redentor vive. E ele segue dizendo, foi o profeta Jó e suas palavras depois que ele viu esse dia que nós estamos adorando hoje, em que estamos adorando a ressurreição. Amém. Em cada coração deve estar esse eu sei. Nós nunca poderemos pensar e dizer, pastor Jair, o senhor sabe que o meu Redentor vive? Nós não podemos perguntar um para o outro, você sabe que o meu Redentor vive? Porque quando Jó falou isso, o profeta disse, eu aprecio demais essa palavra, eu sei. Ele próprio sabia que o Redentor dele vivia. Se Jó tivesse perguntado para os seus amigos, nenhum saberia, porque aquela revelação foi dada a ele por visão, e então somente Jó saberia naquele dia, ou soube naquele dia, que o seu Redentor vive. Então, Jó estava em uma condição difícil. Por que foi negligente? Não. Por que deixou de ir aos cultos? Não. Por que deixou de oferecer os cultos? Não. Por que deixou de ensinar? Não. Ele era um pastor admirado do céu aqui na terra. Ele no Oriente tinha toda a palavra de sabedoria que o mancebo precisava, que a dona de casa precisava, que o empresário precisava, que a igreja precisava, todo o poder de palavras e sabedoria, prudência, humildade, estava no pastor chamado Jó. Mas então Jó foi colocado pela sua excelência de sabedoria, foi feita uma avaliação de Jó em cima no céu. Então Jó passou pelas avaliações de Deus, e Deus disse para aquele sujeito que volteava à terra, naquela manhã, naquele dia, naquela eternidade lá, porque Deus não tem dia. Vistes o meu pastor lá na terra, eu estou tomando a palavra pastor porque pega bem, é um encontro de pastores. Viu meu servo Jó? Ele disse, vi. Deus disse, não há na terra um cristão como Jó. Satanás disse, se tu me deres ele, em pouco tempo eu faço com que ele amaldiçoe na tua face. Jó ficou numa condição agora que ele estava entre Deus e Satanás. Não por circunstância própria, simplesmente para cumprir o que Deus havia falado do testemunho puro de Jó. Então ele agora estava numa condição, não por si mesmo, não por causa do povo, não por causa da sua família, não por causa de nada aqui da terra. Ele estava simplesmente atendendo uma demanda que criou-se em cima no céu. Então, irmãos, Jó fez um exame introspectivo de si mesmo, sondou a si mesmo, ouviu pessoas que falavam acerca dele e tudo, e nada melhorava até que ele teve a grande visão da ressurreição. Quando ele teve a grande visão da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o assunto foi encerrado para ele. Porque então a visão dele atingiu há muitos anos na frente, e aquilo o consolou. Ele segue dizendo assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha
depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Então isso trouxe para ele um consolo. E ele segue dizendo: vê-lo-ei por mim mesmo. E não, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Foi um tremendo consolo, foi uma tremenda alegria, tal como essa mensagem para a era em que nós estamos vivendo, trouxe um tremendo consolo e uma tremenda alegria para o povo eleito de Deus. Porque só assim você e eu, os nossos olhos alcançaram uma visão maior, os nossos olhos alcançaram uma visão mais profunda. Nós subimos a um degrau maior, nós subimos a uma altitude pelo Espírito Santo, onde o pecado não pode mais nos alcançar. Porque eu sei, e você sabe, que o seu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Mas vamos seguir aqui. No parágrafo 117 da mesma mensagem, o meu Redentor vive. Qualquer homem pode observar sua vida e dizer mais ou menos o que ele é, e sondar-se a si mesmo, se verdadeiramente ele é um cristão ou não. Ele está pregando a mensagem, meu Redentor vive. Jó fez esse tipo de exame introspectivo de si mesmo, e ele descobriu quem ele era. Observe as coisas que você faz, e o que você diz, e sua companhia, e assim por diante. Você descobrirá se você verdadeiramente tem algo aí ou não. Se o Redentor vive ou não vive. Então, coloque em sua cabeça agora, no seu raciocínio, você a crer ser guiada pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Se a palavra nos colocar em um canto e nos surrar, nos açoitar, nos martelar, o profeta diz que a igreja está passando pelas marteladas das pregações, para ela poder chegar aonde ela tem que chegar. Mas, irmãos, que companhia dentro desse quadro do meu Redentor vive, que tipo de companhia eu estou tendo, que tipo de conversas eu estou a dizer, que tipo de coisas eu estou fazendo. Porque a mensagem mais forte do que a mensagem do profeta William Branham não tem. E a mensagem do profeta William Branham não é material para reforma. Nós devemos saber disso. A mensagem do profeta William Branham é uma mensagem para converter e não para reformar. Lutero trouxe mensagem de reforma, o Wesley trouxe mensagem de reforma, mas o profeta de Deus não trouxe uma mensagem para a reforma da igreja. Ele trouxe uma mensagem para o aperfeiçoamento da igreja, para mover novo nascimento, para mudança de vida, para um preenchimento do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, para levar a igreja no arrebatamento. Isso aqui não é para reformar membro. Você sair da Assembleia de Deus para se unir a nós, simplesmente para ser um membro do Tabernáculo da Fé, você está perdido tal como se você estivesse na Assembleia de Deus. Você sair do catolicismo para se unir ao Tabernáculo da Fé, você não faria nada. Se você não estiver aqui, irmão e irmã, interessado em entrar no véu adentro de sua palavra, em tomar essa séria adoção e levar a sério isso aqui, para o seu carro, para a sua casa, para a sua companhia, nós estaríamos completamente perdidos, navegando num barco que nunca ancoraria na ilha. Mas Paulo estava certo porque ele tinha a visão de Deus.
Paulo diz, ninguém saia da mensagem, ninguém saia do barco, não perecerá ninguém, há uma ilha nos esperando ali na frente. E nenhum de nós, irmão, deveria esmurecer na jornada em que nós estamos vivendo, porque há uma terra logo aí na frente para nós. Isso aqui não reforma ninguém não, gente. Ou nasce de novo ou perece, disse o profeta. Ou se nós tivéssemos como ir em tudo que eu marquei aqui, irmão, Deus nos ajude, misericórdia de nós e do tempo que nós estamos vivendo. Não é brincadeira viver no dia que nós estamos vivendo, e nós estamos vivendo uma fase muito difícil da história da igreja. Eu, quando vejo os nossos pastores, pai, na fé, falar aquela história da igreja, de como começou, de pedaço de pano de outras cores nas barras da saia das irmãs, manga de vestido sendo emendado. Irmãos e irmãs, aquilo nos estremece por dentro. Você fala assim, mas pastor, o senhor é de ontem. Como o irmão Dil falou, eu peguei o carro andando, corri um pouquinho, subi. E aí eles me agasalharam junto, dentro da carruagem eu estou aqui. Mas tudo aquilo que aconteceu no início da fé desses patriarcas, irmãos, traz uma revolução por dentro de mim, tal como se eu estivesse junto com eles. Porque se eu estou aqui, é porque eu estava lá. Então, isso move com nós. Eu queria falar um pouquinho sobre o que Israel passou e como Israel fez. E Israel passou por uma santificação forçada. Aqui, na série Adoção, o profeta fala isso. Os 3 estágios de Israel, da saída do Egito, no primeiro êxodo. Mas eu quero dizer para vocês assim, essa manhã. Israel foi tirado do meio dos alhos, do meio do mundo social. Foi tirado do meio do Egito. Eles desfrutavam das coisas que o Egito tinha. Eles comiam do bom alho, eles comiam a boa carne, eles usavam a tecnologia do dia. Mas o que acontece? Quando Deus tirou Israel para colocar na terra, ele poderia ter cruzado o deserto dentro de 3 dias e colocado Israel dentro da terra prometida. Israel não estava preparado para receber a promessa. Deus levou Israel diretamente no Mar Vermelho, trouxe sobre eles a justificação através do batismo no mar, diz o profeta, lançou eles dentro do deserto. Colocado dentro do deserto, Israel passou por uma santificação forçada. Eles foram justificados no mar e passaram por uma santificação forçada, porque circunstancialmente eles não podiam pecar. Não podia. Eles não podiam casar-se com uma moabita. Eles não podiam casar-se com uma outra de outra nação e flertar e adulterar com o mundo lá fora. Eles estavam isoladamente por Deus, circunstancialmente, vivendo uma santificação forçada. Quando Israel chegou na fronteira de Moabe, número 22 é que apareceu ali um sujeito chamado Balaque, inspirado por Satanás, e um falso profeta chamado Balaão. O primeiro contato que eles tiveram com a nação dos moabitas, 23 mil caiu por misturas e adultérios e problemas, porque eles vinham de uma santificação forçada. Eles não tinham recebido Deus através do Espírito Santo para se verem livres daqueles desejos. Então, todos aqueles desejos estariam sendo conduzidos por eles até aquele dia. Naquele dia eles manifestaram que eles não tinham acreditado e crido naquilo que Moisés o havia falado, e a separação deles era circunstancial. Quando eles tiveram ocasião de misturar com o pecado, eles se misturaram.
Aí então entra a fase da igreja, porque quando o profeta, irmão Brana, veio aqui para a terra, ele veio para cumprir o positivo do negativo que era a jornada de Israel no deserto. Agora nós estamos para cumprir o positivo daqueles momentos negativos. Agora a igreja ou ela está completamente cheia de Deus, nascida de novo do Espírito Santo, ou ela então flertará com as propostas que o mundo oferecerá para ela. Então nós entendemos que a fase que nós estamos vivendo é a fase mais difícil da história da igreja. É por isso que o mensageiro, a mensagem da sete era, da era de Laodiceia, é um anjo forte. Não era um anjo qualquer para a era que nós estamos vivendo. Porque essa mensagem aqui, irmão, ela tem que surtir o efeito de fazer o cristão nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo e estar pronto para subir no arrebatamento. É o efeito que ela tem que fazer. Agora, na mensagem, a junção do tempo, o que faz as pessoas agirem, foi falado aqui no companheirismo, o que faz as pessoas agirem da maneira que elas estão agindo? Aqui no meu relógio não falta mais quase nada, irmão. Muito pouco. Mas a mensagem... agora você me consolou. Graças a Deus. Vocês estão se sentindo bem? Então, a locomotiva está carregada, porque o profeta diz que quando o caminhão passa vazio, ele faz um barulhão. Mas quando ele está carregado, ele passa... O mesmo caminhão não faz muito barulho. Enquanto vocês cantavam aqui, eu chorava ali. Irmãos, o que nós vamos fazer? Eu vivi uma experiência, esses dias tão tremenda, e falo para vocês essa manhã que a melhor coisa que você deve obter para te sustentar é o Espírito Santo. Eu estava lendo uma mensagem, eu creio que é Libertação Total, onde o profeta disse que queria que os obreiros fossem nas casas, e 1, 2 companheiros, e fosse orar para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Irmão, é muito enganoso, nós temos um sistema dentro de nós que nós somos muito fáceis de nos adaptar a hábitos religiosos. E dentro dos nossos hábitos religiosos, às vezes nós pensamos em ter o Espírito Santo. Por que o profeta, na mensagem Meu Redentor Vive, disse para que nós examinasse a nós mesmos, para que nós conhecesse se nós temos ou não temos o Meu Redentor? É por causa disso, às vezes a gente pensa que tem. Israel, a coluna de fogo, irmãos, a nuvem, que proteção tremenda, que atmosfera que Israel vinha sendo conduzido. Quando chegou às fronteiras ali, foi um grande desastre. Foi um grande desastre. Mas deixa eu seguir na mensagem para ver se nós chegamos lá onde eu queria chegar nessa manhã. Israel contaminou, né? Vocês sabem que Israel contaminou-se lá. Vamos lá, no parágrafo 18 da mensagem, a junção do tempo, eu não sei se todos têm, mas não é nada novo. A mensagem do profeta de Deus, você pode ligar essa mensagem com a séria adoção, você pode ligar essa mensagem à junção do tempo, Deus em seu povo com as mensagens, Deus guarda a sua palavra, você pode ligar ela com a mensagem, o sinal. Então, todas as mensagens, elas estão conectadas. A mensagem do irmão Brando, na realidade, ela é uma mensagem. Uma mensagem, nós não temos várias mensagens. Então, ela vem vindo capítulo por capítulo, sermão por sermão para nós, mas ela é uma mensagem. No parágrafo 18 da mensagem, a junção do tempo, você não comeria uma sopa com uma mosca nela. Comeria? Não. Não, Senhor. Você não faria. Você não seria. Você teria medo de comer um alimento que te contaminasse. Te contaminasse. Ou um alimento contaminado. Porque você sabe que poderia se envenenar com
Aí ele fala um nome aqui, ou algo. E te mataria bem rápido. E você cuida desse corpo, mas aquela alma, você a deixa banquetear-se com as coisas do mundo, que você sabe que estão contaminadas e pode fazer somente uma coisa, te levar à destruição. Não importa quão bem você trate este corpo, ou quão boa seja a comida, ou como vive, ele vai para o pó da terra. Porém, essa alma viverá para sempre em algum lugar. Eu preferiria comer uma sopa contaminada do que contaminar minha alma com as coisas do mundo, em qualquer tempo. Você preferiria também fazer a mesma coisa? Pratos e pratos de sopa com mosca dentro, mas mundo de maneira nenhuma, comportamento duvidoso de maneira nenhuma, companhia errada de maneira nenhuma, falar o que não deve de jeito nenhum. Por quê? Porque se o meu Redentor vive e habita no meu coração, eu descanso de que essas coisas Ele tem tirado para longe de nós. A junção de Deus sempre antes destas grandes junções chegarem, eu terminaria o tempo. Aonde ele começa algo novo, eu terminarei o tempo. Então, cada final de junção, uma dispensação termina e uma outra toma lugar. Aonde ele começa algo novo, conectando o velho ao novo, de uma dispensação a outra. Ele sempre mostra o seu poder. O homem, através das eras, sempre rompe, ensina, aplica e se afasta do verdadeiro Deus vivo. Mas pouco antes dele entrar em uma nova dispensação, ele entra em cena com grandes sinais e maravilhas, e ele sempre fez assim. Nós estamos vivendo na junção do que Deus tratou e terminou com a era pentecostal, e algo novo teve que tomar lugar para que então Deus pudesse continuar com o seu trabalho na terra até que sua noiva estivesse preparada. E eu sou parte disso e você é parte disso. Agora vamos voltar por alguns momentos em nossas mentes e estudarmos só alguns minutos o que tem acontecido nos poucos anos decorridos, e eu creio, como um ministro do Evangelho, que estamos vivendo exatamente perto da aparição da segunda vez. Junção do tempo, parágrafo 15. Ou da segunda vinda de Jesus Cristo, segunda volta, ou segunda vinda. Da primeira vez ele veio como um bebê, desta vez ele está vindo como Rei da glória para vingar de todos os que não obedecem à palavra de Deus. De todos que não obedecem à palavra de Deus. De todos os que não se importam com a palavra. E a tendência nossa, como eu acabei de falar, é de nós nos cauterizar a nós mesmos, dizendo: eu sou crente, eu fui batizado nas águas, eu pertenço à igreja, eu estou na mensagem. Ô irmão, Israel estava na coluna de fogo, Israel estava na nuvem celestial, Israel estava à frente do profeta Moisés, o maior profeta do Velho Testamento. Mas o profeta não estava no povo, a coluna de fogo não estava completamente no povo, a nuvem não estava no povo. Corre o risco de nós estarmos na mensagem, a mensagem não está em nós.
Nós precisamos estar na mensagem e nós precisamos que a mensagem esteja em nós. Nós precisamos estar no Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja em nós para que o nosso comportamento, a nossa conduta, a maneira de viver encaixe perfeitamente com o que fala a nossa boca. Senão nós seria hipócrita ao falar que somos cristãos e não ser. Tem que estar de acordo. Ou então nós pereceremos, diz o profeta. Oh Deus. E na idade de 40 anos, é no 51 da junção. Na idade de 40 anos, quando Moisés estava de pé, ao lado do rio, ou melhor, ao lado do deserto, Deus desceu na forma de um anjo. Isso aqui foi uma junção, o profeta está falando da junção do templo. E Deus, antes dele destruir o Egito, tirar seus filhos e mudar a dispensação, ele apareceu na terra e enviou anjos ao pobre necessitado. E ele realizou sinais e maravilhas e ele mostrou a Moisés a sua glória, como ele poderia pagar ou pegar uma vara e realizar um milagre. Como ele poderia colocar sua mão no seu peito e curá-la da lepra. Deus desceu nessa era tal como desceu a Moisés, porque uma junção se encontrava para ser realizado. E ele tinha que conectar dons pentecostais com o batismo do Espírito Santo. E ele veio até a mim através do profeta, ele veio até a você através dessa mesma mensagem. E Deus pegou uma vara seca das mãos de Moisés e fez um grande milagre na presença daquele povo nos dias do Egito. E ele pegou essa vara seca que sou eu, e essa vara que é você, esse varão e essa varoa, e fez cidadão do reino dos céus na presença de todo esse mundo incrédulo. Quando nós íamos chegando ontem, nós encontramos um grupo de irmãs que ia descendo. E aí eu falei, agora nós estamos em aperto, que nós não sabemos onde que é o lugar. A minha esposa falou, aquela lá são irmãs. Eu falei, como que você conhece? Não é, brincando com ela, né? Ela disse, é assim. Aí eu encostei, eram as irmãs. É um cartão postal, o pastor Machado falou isso lá em Santa Bárbara. Aí nós paramos e elas disseram, vocês seguem, logo vocês encontrarão um colégio. Elas... é aquela parte que Deus pegou que não era para fazer ser. Eu sou aquela vara seca que Deus pegou que não era para fazer ser na era que nós estamos vivendo, um testemunho público passando na rua. Irmão, você é tão importante e precioso na presença de Deus, porque Deus quer derramar-se a si mesmo por completo em você. Deus quer se derramar por completo na sua noiva. É por isso que nós estamos vivendo e sofrendo as marteladas da pregação, para que nós possamos alcançar todas as bênçãos que Deus dispensou para nós de sua glória. Realizou um milagre. Milagres vieram a acontecer. O que foi isso? Nós temos o tempo da mudança, nós temos a junção nas estradas. E o grande Deus imutável, o qual estava imutável, o qual realizou estas coisas na junção do tempo, o passado, quanto mais ele o fará agora, quando todo o inferno está em fúria e o fim do tempo está aqui. Irmão, é o 52 da mensagem à junção. Essas mensagens, elas levam nós para um ponto tão tremendo. Você pensa que vai ser fácil para você? Cantar dá coragem. Eu vendo o irmão Elias cantando aqui com vocês, era para dar coragem para vocês, enfrentar esse momento agora. Esse momento agora vai nos balançar. Porque eu estou conscientizando vocês que o inferno está em fúria. Todos os demônios do inferno
foram dispensados das trevas para tomar posse da vida das pessoas, para fazerem confundir a jornada dos verdadeiros cristãos. Ah, pastor, vai ser moleza para mim. Vai? Você vai chegar na ceia das bodas do Cordeiro chorando. Alguma coisa vai acontecer. Quanto mais o fará agora, Deus tem que fazer alguma coisa agora, e Ele fez. Eu não estou aqui, irmãos, esperando de Deus para que Deus faça alguma coisa por mim. Nós não estamos aqui buscando que Deus desça aqui num clarão e faça alguma coisa. Ele já o fez por nós. Ele desceu com o seu próprio dedo e desenhou. Ele desenhou as 7 eras da igreja dentro do nosso tabernáculo. E eu estava lá. Porque quando a foto chegou, eu recebi como de Deus. Toda a fúria do inferno é o fim do tempo está aqui, e Ele é o mesmo, e Ele não falha. O onipotente encontra o miraculoso com certeza, o insondável. O pensamento irracional do homem nunca pode compreender o miraculoso. Você tem que entrar em contato com a onipotência, e então, quando você o faz, você está em contato com o sobrenatural, e sua vida muda. Tem que haver uma revolução dentro de nós para trazer a nós a uma vida mudada. Seu pensamento muda, sua mente muda, você se torna diferente, suas enfermidades desaparecem, o grande poder de Deus começa a mover. Irmão, como que a juventude nossa vai enfrentar a faculdade? Foi falado aqui ontem. Um departamento do inferno. Você sabe que um ambiente não só tem um departamento, não só tem uma recepção. O que foi falado aqui ontem sobre faculdade, tudo para mim, é uma repartição do inferno. E você vai entrar lá, se você tiver coragem de fazer isso, o Espírito Santo não te deixará em lugar que ponha em risco a tua alma. Isso eu tenho certeza. O Espírito Santo não te levará em lugar que te ponha em risco a tua alma. O corpo vai para detrás desse muro aqui. Mas a tua alma, diz o profeta, ela vive para sempre. E ela vai viver e existir em algum lugar. E ela é quem está em jogo. Mas quando você entra lá, você vai ser a águiazinha no meio dos pintainhos ciscando esterco. Que coisa horrível. Irmão, se aquela águia viveu na terra no meio das galinhas, que ela não viveu, ela ouviu o grito da mãe águia. Como nós viveríamos no meio desses pintão de granja aí, essas coisas que não sabem nem o que eles são? Pergunta para um frango de granja o que ele é. Ele nunca sabe a sua linhagem, ele é um gerado de 40 dias. E está dando 2, 3 passos e caindo no chão. Pergunta para um burro o que ele é. Ele não sabe se ele é jumento ou se ele é cavalo ou égua, não sei. O profeta fala isso na mensagem, nessa mensagem, a coleção de adoção. Você e eu tem que saber quem somos. E se nós ouvimos o grito da grande mãe águia que é Deus, nós deixamos esse mundo com toda a sua oferta. Porque isso só vai entristecer a sua alma, irmão. Tem coisa que a tua alma não aceita. E você fica lutando contra aquilo, empurrando uma coisa que tua alma repugna. A alma do eleito, ela só se alimenta com a palavra de Deus. Ela não se alimenta com nada. Nós precisamos pensar seriamente nisso, porque o profeta diz que o que está em jogo é aquela alma que não morre.
Eu tenho 2 rapazes e 2 moças. Eu vivi a experiência de homem solteiro, vivi a experiência de recém-casado, vivi a experiência de homem levando criança para a igreja, e estou vivendo a experiência com rapaz e moça em casa. Cada fase oferece um risco, irmãos. E nós temos que conscientizar os nossos jovens que esse mundo, com todas as suas ofertas, isso é inferno. Isso é feira de vaidade, isso é contaminação dos filhos de Deus adentrando essas coisas. Você fala, pastor, mas como que eu vou viver? Quando não houver espaço para você viver na terra, Deus cuidará de você, porque Deus quer te levar no arrebatamento. Como que eu vou viver? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer. Não ficais ociosos pelo dia do amanhã. Não ficais ociosos por faculdade, por ganhar dinheiro, por possuir bens dessa vida, que fica aqui e você nunca levará 1 centavo do que você ganhou aqui. Por que ficar ociosos? Parece que as nossas reuniões caem para o lado do ociosos. Quando trabalha com jovem confia em Deus. Você não é um menos desamparado do que o que eu era. Você, afinal de contas, teve um lar cristão, você teve uma igreja para ir, você teve um professor Carlos Alberto, você teve um apóstolo Joaquim Gonçalves, você tem o seu pastor, você não é desamparado. Deixa eu comparar minha vida com a sua. Eu nasci num lar incrédulo que nunca leu a Bíblia até meus 20 anos de idade. Eu não tinha nenhuma esperança como vocês têm, eu não conhecia nada. E, no entanto, Deus fez com que sua graça superabundasse onde havia pecado, e eu estou aqui para a glória de Deus. Você tem que se animar com o que você é. Você tem que se conformar com o que você é. Você é um cristão. Faça valer essas coisas, irmão. Isso aí tudo depende de você. Eu determinei em mim, quando jovem, eu conheci essa mensagem solteiro, irmãos. Eu ouvi o alarido da manhã quando eu era solteiro. Eu pude me conter, dando um conta ou não, até me casar com uma moça cristã. Eu não tinha esperança de nada. Deus me deu esposa. Deus me deu filhos e filhas. Deus me deu teto para morar. E nunca precisou eu comprometer a minha fé com uma mentira ou com qualquer uma outra coisa. Se o Espírito Santo está em você, irmão, você é capaz de fazer qualquer coisa para sustentar sua esposa. Você cava fossa, você fura poço, você reboca muro, você capina quintal. Você não precisa simplesmente de pensar em grandes coisas. Pensa a altura que você dá conta de viver. E eu não tinha profissão e nem escolaridade. Às vezes você está com o ensino médio completo aí, apto para viver, para casar, para ter sua esposa, pensando, querido, eu farei tudo. Porque, na realidade, o que vai manter aquele casamento, irmão, é o amor entrelaçado de um para com o outro. Bens financeiros não sustenta ninguém conjugalmente. Não adianta pensar. Se eu tivesse que enricar para casar, eu estava solteiro até hoje. Então, é um contraste. Então vamos para o que é real, vamos ser colocado exatamente na posição que nós devemos estar. Se você não tem essa coleção adoção, tome essa coleção adoção, estude. Ela vai te posicionar como filho, como filha. Papai, o senhor vai ter que chegar lá e dizer que é pastor de gado. Jacó chegou lá e disse, eu sou pastor de ovelha. Pastor, o senhor vai chegar lá e vai dizer que é um empresário, multimilionário. Não, eu vou chegar lá e vou dizer que minha igreja num canto tem meia dúzia, eu sou pastor de ovelha, do outro lado lá tem uma meia dúzia, e o Senhor Jesus Cristo se encarregou de cuidar de mim, e eu estou amparado nas mãos do meu Senhor. Eu sou o que eu sou. Nós não podemos fugir
do que nós somos. Mas eu terminei aqui? Não terminei. O pensamento irracional do homem nunca pode compreender isso que eu estou falando aqui, irmão. Vamos pensar com a mente de Jesus. Todas as coisas são necessárias. Você pode dizer, pastor, mas você está acabando. Eu estava pensando de ter uma igreja próspera. Não, não é isso. Todas as coisas que te são necessárias, o Senhor Jesus Cristo cuidará de você. Só que você tem que tomar posição. Porque a mente natural não pode compreender, irmãos, essas coisas. A mente natural, ela pensa em bem-estar físico. Ela pensa em bem-estar aqui. Ela pensa em fazer alguma coisa para os filhos. Eu tenho filhos. Você já pensou eu me estourando, trabalhando, rompendo com meus compromissos e tudo, porque eu quero dar uma vidona para os meus filhos? Irmão, Jesus Cristo ofereceu para cada um deles uma vida que não tem vida aqui embaixo, que excede a vida que Jesus Cristo deu para cada um deles e para cada um de nós. Eu vim para que todo aquele que crê em mim tenha a vida eterna. A vida daqui de baixo é momentânea, é passageiro. O homem aqui é de 40, 50, 60. Bem-aventurado os que vão aos seus 90, aos seus 100 anos de idade. Mas por que eu estou ansioso? E é dia de reunião, e é dia de culto de Santa Ceia. Irmão, cada emprego que nós vamos tomar para nós trabalhar, nós devemos colocar o nosso emprego dentro da nossa profissão de fé. Se aquele emprego não encaixa com a minha profissão de fé, ele nunca me terá ali. A sua profissão de fé, irmãos, é em primeiro lugar. Eu recebi uma proposta de uma empresa uma vez, ela disse, eu quero te contratar como supervisor. Eu falei, antes de nós conversarmos e aprofundar no assunto, eu quero dizer para você que eu tenho um compromisso nessa vida que eu não troco por nada desse mundo. Contrata meus colegas. Aí eu estava com uns 2 pedreiros, assim, trabalhava na construção civil. Aí ele não contratou ninguém e foi embora. Chegou lá na senhora que tinha me indicado para ele, falou, o irmão lá, o senhor Adalberto, tem um negócio lá que eu queria contratar ele, mas ele tem um negócio lá e não me explicou. Aí a mulher me ligou, olha, o seu Flávio quer contratar você. E disse que você tem um negócio aí que não troca por nada. E ele disse que, de acordo com o que te contratar, ele te dá até 2 folgas por mês. Eu falei, aí nós podemos conversar. Aí nós podemos conversar. 2 folgas me atende. Então nós voltamos a conversar e ele me contratou para a sua empresa. Com uma condição. Segunda-feira eu chego lá e pego a ficha de apontamento de trabalho e assino meu nome lá e está aprovado. Não tem falta para José Adalberto nessa empresa. Combinado. Negócio fechado. Trabalhei 7 meses, nunca fugi do meu compromisso. Com 7 meses eu falei, seu Flávio, a empresa ia continuar trabalhando. Eu agradeço pelos 7 meses de trabalho. R$ 3.500 na carteira. Eu agradeço pelo trabalho, pelo nosso tempo junto. Um patrão excelente, dono de empresa. Foi o primeiro e o último patrão que eu encontrei, que é mais do que um patrão. Eu disse, mas está aqui seu emprego. Eu vou para o meu compromisso, que eu não troco por nada, mesmo com as 2 folgas que ele me deu. E estou até hoje, pela graça de Deus, nunca me faltou nada. Nós precisamos, irmãos, confiar completamente em Deus. O irmão falou aqui, se você veio aqui, foi porque Deus te deu o trabalho, do trabalho você ganhou o dinheiro, do dinheiro você está aqui. Deus te deu saúde. Então, sua vida muda, seu pensamento muda, sua mente muda. Sua mente muda, você se torna diferente, suas enfermidades desaparecem, você não precisa estar na farmácia, você não precisa estar no médico, desaparece também. O grande poder de Deus começa a se mover entre o seu povo. Você tem que estar interessado, irmãos e irmãs, você tem que estar interessado completamente nisso. Porque senão tudo que você faz, o médico te toma numa consulta de R$ 300. Não estou combatendo medicina, é necessário.
Mas o profeta diz que o nosso Deus nos cura, os problemas desaparecem. É necessário medicina. Na mensagem, a manifestação, o confronto de Efésios com Josué, no 128, parte B. 128, parte B, eu quero já concluir aqui. No confronto, 128. Aleluia. 128, parte B, confronto de Efésios com Josué. Parte B. Agora, eu não estou dizendo para não pertencer a nenhuma igreja denominacional. Você pertence ao que você desejar. Isso depende de você. Mas eu te digo como ministro, como um indivíduo, melhor dizendo, para que você deixe o Espírito Santo te dirigir, leia a Bíblia, e o que a Bíblia te disser para fazer, faça-o. Deus te abençoe. Amém. Manifestação dos Filhos de Deus, 105. Já estou terminando aqui. Manifestação dos Filhos de Deus, 105. Faça o que a Bíblia disser para você fazer, irmão. Leia ela e ore. E Deus te dará exatamente e te colocará exatamente na posição que Ele te deseja colocar. Nós nunca devemos entrar num conformismo de que somos. Não. Nós estamos sempre em carência e em clamor e em gemido, para que então Cristo seja completado em nós. 105, da mensagem Manifestação dos Filhos de Deus. Aquilo está entre ele e a lei, falando da reforma. Eu não sou um reformador, disse o profeta. 105 da mensagem, a manifestação dos Filhos de Deus. Eu não sou um reformador. Eu não reformo as pessoas. Você nunca pode pensar de sair do encontro desse aqui reformado. Você tem que pensar em sair daqui completamente nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Porque quando você sair daqui, o diabo estará ali te esperando. Durante essa semana, durante esse mês, daqui até o próximo encontro, tirando de você a força de vir na reunião do encontro. Eu falei para a igreja, eu quero que vocês todos vão ao encontro. Porque ali é uma ocasião especial. Ali você pode receber algo maior do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dirigindo nós a termos a reunião em benefício do povo. O povo tem que sair das reuniões de forma melhor. Eles têm que ser injetado neles uma força do sobrenatural para resistir à tentação no dia que nós estamos vivendo. Tentação essa que chega e cerca a igreja, e a igreja começa a perder a força. Você pensa que não perde? Eu não sou um reformador, eu não reformo as pessoas, eu quero as pessoas convertidas. Eu sou um pregador, diz o profeta. Vê, o meu dever é levá-lo para Deus. O meu dever é levá-lo para Deus. Se ele pecou, isso é problema dele. Ele é pecador. Deus o condenará em um nível mais alto. Para começar, ele é um pecador. Para começar, ele está condenado. Ele nem mesmo chega ainda à primeira base. Ele está aqui, ele é o pecador para começar, ele não tem nenhum pecado, ele é um pecador. Mas o assunto do profeta era levar as pessoas a Deus. E se ele era um pecador, Deus tinha
a solução para o problema do pecador. Mas ele tinha que chegar diante de Deus purificado e limpo de seus pecados. O profeta era consciente disso. Agora, eu creio que o tempo não vai dar mais. Mas nós ia lá no tutor da igreja. Tem uns 3 minutinhos aqui, o tutor da igreja. 158. 158, eu acho que eu já passei. 158. O profeta queria as pessoas convertidas. Aleluia. Eu estou pregando para mim, para minha família, para 158. Estou pregando para mim. Eu quero sair desse encontro aqui, irmão, igual uma tocha de fogo. Tem que sair daqui mudado. 158. 158. Para onde Deus está olhando agora, a não ser para nós, nessa era? É a única coisa que Deus tem aqui na terra. Mas deixa eu passar aqui rapidinho algo aqui. O Espírito Santo é quem te guia, quem te dirige. O tutor da igreja é o Espírito Santo. Eu vou resumindo aqui, porque o profeta disse, se Deus tivesse que arrumar um tutor para a sua igreja, quem ele arrumaria? Você viu que Jesus ficou com a igreja durante 3 anos e meio. Depois ele disse, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E quando ele subiu, o Espírito Santo, que é o tutor da igreja, desceu para tutelar a igreja. E o tutor, irmão, quando você está fazendo uma coisa que não é correta, o tutor diz, não faça isso. Nós temos que aprender de que nós estamos sobre as regras e ordem do Espírito Santo estabelecido pela palavra. Então, veja só, eu vou saltar aqui, irmão. Se vocês quiserem ler quando chegar em casa, é o 158, 159, 160, e aí ele segue. Agora, então ele sai por aí. Agora, o que você pensa que ele tutor diria? Se ele tivesse que subir até ao Pai, se ele tivesse que subir até ao Pai e dizer-lhes, se ele tivesse que subir até ao Pai e dizer-lhes, seus filhos estão agindo de uma maneira horrível. Vou te dizer uma coisa, aquele menino seu, ele é um renegado, ele é um servente, nunca vi um sujeito como ele. Oh, você sabe o que ele fez? Aquela menina sua, se o Espírito Santo tivesse que subir à presença de Deus nessa manhã, para fazer um depoimento, para dizer o que eu estou fazendo aqui na terra, o que você está fazendo aqui na terra com essa mensagem, o que ele diria? Aquele menino seu, aquela menina sua, passa maior tempo em entretenimento mundano através de páginas, de YouTube e tudo mais, do que lendo a tua palavra, Senhor. O que ele diria? Ele vai dizer isso aqui. Bem, aquela menina sua, não sei o que você vai fazer com ela. Bem, sabe de uma coisa? Ela pareceu que ela está toda pintada, como umas destas garotas por aí, filisteias. Sim, ela deseja agir exatamente como eles fazem. Não pode ver uma modinha, uma coisinha que ela quer comprar a mesma coisa, quer se comportar como eles lá fora, como as filisteias. Aí ele faz aqui uma narração e disse, minha filha? Sim, sua filha. Levei à igreja, pregador, ungi o pregador, ele pregou a palavra, combateu tais costumes, ela não dá ouvido. Você espera ouvir Deus de um outro lugar? Nunca você vai ouvir, a não ser através de sua palavra, pelo seu pastor, no púlpito da sua igreja. E aqui no encontro, e no nacional. Sim, sua filha, isso é o que o Espírito Santo tem a dizer a respeito da igreja hoje. Misericórdia, irmãos.
O que é que o Espírito Santo tem a dizer a respeito de nós? Não é de se admirar que não possamos ter mais um reavivamento, veja, agora isso é verdade. O seu filho, a mesma coisa. O quê? Não é possível. A mensagem do profeta, meu servo, está na terra faz anos. Essa igreja deverá estar preparada nesses dias. Você pensa que não tem tensão em cima no céu? Do mesmo jeito que tem tensão aqui na terra, tem em cima. Porque Cristo espera se encontrar comigo e com você, de forma que nenhuma ruga, nenhuma sombra de pecado se encontre em nós. E os nossos desejos sejam para as coisas de Deus. Porque afinal de contas nós vamos morar com Ele. O seu filho, a mesma coisa. Bem, você sabe, você sempre disse que aquelas ovelhas deveriam arrebanhar-se naquele pasto lá em cima, naquela mensagem, aquele alimento de ovelhas lá em cima. Sim, você sabe o que ele fez? Ele as dirigiu até lá embaixo, naquele montão de ervas daninhas lá, simplesmente as levou lá embaixo e as lançou naquele córrego e as deixou deitar ao redor daqueles montão de ervas daninhas, comendo aqueles velhos salgueiros, e eles são tão pobres e dificilmente pode sair lá. Estes são os bispos, pastores que negam o poder. E isso bem. Nega o poder disso. Bem, vou te dizer a verdade, nunca vi um grupo de ovelhas tão nervosas em minha vida. Elas não gostam daquilo, não. E você sabe de uma coisa? Aquele gado aqui em cima, você sabe o que você lhe disse para que se alimentasse naquela alfafa lá em cima, você sabe? Para fazê-los engordar. Sim, você sabe o que está dando para eles? Aquelas velhas ervas duras. E ele segue, final de contas, falando dessas coisas. Em que posição está a igreja? O que é que nós estamos alimentando? Você fala, pastor, mas essa mensagem pregada desse tipo parece uma escola dominical. A mensagem para nós é escola dominical mesmo. Irmãos, pense em você, examine a você, eu examino a mim mesmo, examinemos a nós mesmos, nossos pensamentos, nossa amizade, o que falamos, o que está interessado, o que nosso coração palpita, o que eu desejo, o que você deseja. Vamos então fazer esse exame, como o profeta disse na mensagem, o meu Redentor vive, e vamos fazer uma retomada. Eu observei na mensagem do profeta irmão Branda que ele sempre dava uma chance para a igreja fazer uma retomada espiritual na sua vida. E ele disse, Senhor, eu me envergonho de tanto dizer, eu enfinco uma estaca e daqui para frente eu faço tudo correto. Ele disse que de repente tem que enfincar uma outra estaca para que então prometer a Deus a fazer todavia correto. Ele disse que nós possamos fazer também nesta manhã, nessa tarde, irmãos, uma retomada de nós mesmos, um exame introspectivo de nós mesmos, para saber se o meu motivo, o meu objetivo é exatamente arrebatamento, se eu estou interessado em desaparecer, se o mundo perdeu o sentido para mim. Perdeu. Mas nós estamos vivendo um tempo das coisas minúsculas. Os gigantes se tornaram pequenos faniscos, pequenas coisinhas. E não dá mais tempo nós entrar em outro ponto, mas que Deus te ajude, meu irmão e minha irmã. Que esse encontro rejubile em nossa alma, que nós possamos voltar daqui, irmão, com tudo isso aqui, o manjar espiritual que desceu do céu, possa preencher cada espaço que houver dentro de nós para o arrebatamento. Porque na realidade o mundo vai perder, irmão, o mundo não vai ter espaço para nós. E você fala, pastor, mas que tipo de espaço? Porque eu fiz minha casa, comprei mais um lote. Sim, no sentido natural há espaço para todos, mas dentro do ambiente espiritual, dentro da atmosfera de arrebatamento, não há lugar mais para nós ir.
Colégios e faculdades são covis de demônio. Eu nem cheguei aqui no lugar onde o profeta disse que os espíritos do inferno desceu e habitou nas pessoas para fazer as pessoas se portarem da maneira que estão. E misturar com essa gente é misturar com o inferno. Misturar com essa gente é misturar com o demônio. Então, a semente de Abraão, ela é separadora. O Espírito Santo te tira. A águia saiu do puleiro das galinhas. E assim por diante, nós saímos do mundo do pecado. Nós fomos levantados da sarjeta. Por que Deus fez isso? Deus é separador, o profeta diz, muito embora ele mistura o Espírito Santo dele com o nosso espírito para nos conduzir a uma fé verdadeira, mas Deus, quando entra no coração de um eleito e de uma eleita, ele tira ele das coisas do mundo para a sua palavra, e ele se torna uma águia. E uma águia não mistura natureza, uma águia não voa com bandos de outros pássaros de outra raça. O profeta disse, uma águia não voa com urubu. Nós não podemos ter companhia com tais coisas, nós precisamos ser separados. Aí o meu filho está separado, minha esposa está separada, minhas filhas estão separadas. E a elas, e a minhas filhas e meus filhos têm que ser ensinados, como o profeta ensinou, na mensagem Escolhendo uma Noiva. Eles precisam ter decisões a fazer, eles têm decisões a fazer, mas eles têm que fazer de acordo com assim diz o Senhor, que é a palavra na qual eles foram criados. Pai, me ajuda, eu quero que o Senhor me ajude pelo caminho que nós fomos ensinados. Como que eu vou fazer para escolher uma noiva, Pai? Você vai dar para eles as mensagens, eles vão estudar, você vai orientar eles, é muito simples. Como que eu vou fazer para me escolher uma noiva, um noivo, papai? Primeira coisa que você deve cortar para a sua filha escolher um noivo verdadeiro é a aproximação virtual. Corta. O pastor Jânio falou daqui onde você vai ter visita, eu digo pessoalmente. Irmão, pela uma janela, pela uma brecha, todo mundo dá conta de falar. O rapaz ele tem que ter coragem de ele chegar na casa do pai daquela moça para conversar com ele, para conversar com a moça, porque senão ele é um que joga a rede a longa distância. E o pai de família tem que saber com quem sua filha ou com quem o seu filho está conversando, irmão. Vocês sabem que isso é verdade. Você falou, aquele pai ali é valente. Não, não é assim. Tem a maneira correta de fazer. Eu pego esse aparelho aqui, eu falo o que eu quiser para esse aparelho vai e manda meu recado lá. Mas quando eu encaro face a face, então eu tenho que saber o que é que eu estou fazendo, o que eu estou falando, porque eu estou frente a frente com a questão. Então, essa é a era dos que arrudeiam por longe, irmão. Essa é a era difícil. Quando der fé, aquele rapaz, aquela moça está em dificuldade em outro lugar. Porque ela não fez aquilo que o profeta ensinou. O profeta disse que uma moça, um rapaz, por circunstância nenhuma, deveria se casar com um descrente. Porque seria como aquele desastre que aconteceu com Israel e os moabitas. Julgo desigual e assim por diante. Mas que Deus nos ajude, irmão. Será muito melhor nós encararmos, porque nós não vamos mandar uma mensaginha para o Espírito Santo vir até a nós. Nós temos que encarar o Espírito Santo face a face assim, ó. Nós temos que encarar de um para com o outro, como é encarado no nosso plenário. As nossas reuniões não é, os nossos assuntos, pastores, não é decidido por mensagem, por via zap, por via internet. Toda vida que nós vamos ter uma confraternização, uma decisão, nós assentamos juntos e olhamos no olho um do outro, que é o que agrada o Espírito Santo. Em todas as nossas decisões deverá ser assim, irmãos. Vou mandar um áudio, uma mensagem para o pastor Jair, me justificando do encontro, que eu não posso ir, que eu estou de acordo, e que tal, e de lá eu vou levantar minha mão nas decisões. Não funciona! Eu tenho que estar aqui para somar, porque eu sou um voto. E se eu fosse um rapaz, ainda hoje, se eu fosse escolher uma moça, eu não tomaria por vias virtuais. Eu o conheceria em um encontro. E eu me aproximaria de sua casa para me ser um homem honesto. E eu falaria com seu pai. Chegava lá e falava, seu Vicente, eu vim aqui por essa causa, vou assistir uns cultos aí com o senhor, e eu vim aqui por essa causa. Minha situação é assim. Entra, você é honesto. Mesmo tremendo, não fica ninguém normal nessas horas. Chegava
seu Jair, irmão Jair, pastor Jair, eu fiquei enamorado de sua filha, ou pelo menos ela ainda não sabe. Mas aí eu vim aqui conversar com o senhor, é uma via honesta, correta. O senhor me põe para dentro? Senta, irmão, de onde o senhor vem? Eu venho da igreja do pastor Benedito. Aí está aqui o telefone do pastor. Liga para o pastor, conversa com o pastor. Pastor Benedito, esse rapaz que está aqui, como é que esse rapaz é aí na igreja? Pastor Jair, esse rapaz aí, o senhor pode fechar a porta, mandar embora. Não tem nada de espiritual, não vai à igreja, não oferta em nada, não ajuda na limpeza. Quando vai ter um evento aqui, ele foge. Ele não entrega um centavo de dízimo aqui na igreja. É um fujão. Põe para correr daí. Quando não, pastor Jair, o rapaz que está aí, pode colocar para dentro, não deixa, cuidado com ele, é um cristão. Cuida dele para mim aí. Essa deveria, irmão, ser a regra da verdadeira aproximação para um casamento. Você sabe por quê? Essa é a regra da Bíblia. Abraão não mandou um SMS para a casa para Rebeca. Chamou Eliezer, vem cá, Eliezer. Tu é o mais honesto aqui da minha... Tu é o meu mordomo de ponta de linha. Põe tua mão debaixo da minha coxa aqui, ó. Faz um juramento de que tu não tomarás das filhas de Canaã, dos Moabitas, das filhas de Comeia, do lado mundano, das filhas de qualquer lugar da nossa nação, que não seja uma cristã para o meu filho, que seja trazido do meu parentesco. Um que tem a mesma postura, a mesma linhagem de fé. Tá assim, Senhor, eu vou lá. E agora como é que eu vou fazer? Orou no caminho e Deus revelou para ele o tipo de moça que ele tinha que trazer para o filho do seu Senhor. Quando Deus foi escolher sua noiva, foi do mesmo jeito. Deus nunca entrou na nossa casa por inconveniência. Deus nunca mandou um mensageirinho qualquer para vir à nossa casa. Veja o que ele mandou para vir na minha casa e na sua casa. Um homem que teve o próprio encontro com o seu Deus, e ele sabia que o seu Redentor vivia, porque era manifestado nos seus cultos, com sinais e maravilhas. Por que nós vamos cortar a moita, irmão? Nós às vezes estamos acatando coisa entre o nosso povo que deveria ser cortado. Umas aproximação indevida. Vai, irmão. Toma a tua posição como cristão, preenche teus requisitos dentro da Bíblia, e Deus te dará esposa, Deus te fará teu caminho próspero, é assim que diz a Bíblia. Deus vai fazer prosperar o teu caminho. Faça como fez Jacó. Você vai sair lá, no encontro para com Deus, um enganador, mas você vai voltar um príncipe com Deus. O Jacó saiu da casa do seu pai para a casa do seu tio, Labão, um enganador. Mas eu duvido que ele voltou de lá um enganador. Tinha um vale de Jaboque traçado no seu caminho de volta. Ele não podia voltar mais para a terra de Canaã, um enganador. Ele voltou ali um príncipe com Deus. Na nossa primeira partida, nós saímos nesse mundo um enganador, um Jacó. Mas quando nós nos encontramos no vale de Jaboque com a palavra, essa palavra tem que transformar a nós em príncipe, tem que transformar a nós em rei e sacerdotes, para o reino que está por vir. Amém? Irmão, Deus abençoe vocês todos. Aleluia. Você tem aí, desejou se ver livre de alguma coisa que te acompanha, que você nunca teve força, o altar está aberto, irmão. Na realidade, o nosso culto tem que oferecer uma oportunidade assim. Se você tem algo aí dentro que pelejou, como foi falado ontem aqui, na reunião dos jovens, que tem situação que você peleja, tenta fugir e não pode sair daquilo. Então, o altar está aberto, os pastores estão aqui. Às vezes você fala, pastor, eu tenho uma coisa aqui que é entre mim e Deus e eu quero me ver. Entre mim, a minha condição está assim,
E você não vai confessar isso para homem, você vai confessar isso para o Espírito Santo que está aqui, e ele atende a sua confissão. Porque ele é o nosso sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Qualquer coisa, qualquer fraqueza, se eu quero me ver livre disso, se você vier deixar aqui, isso desaparecerá de sua vida, porque o Espírito Santo encontra com o miraculoso e as obras acontecem. Se você crê, tudo pode acontecer agora. Não eu, mas o Espírito Santo pode fazer por você, irmão. Essa retomada que você tem que tomar na sua vida, o momento é agora. Você não pode deixar para amanhã. Se Deus falou ao teu coração, você tem que caminhar em direção a Deus, porque nós temos que encarar face a face o nosso Deus. Deus não vai mandar uma mensagenzinha e nenhum vulto na mesa da ceia das bodas. Não. Ele próprio passará e olhará dentro dos meus olhos e dentro dos seus olhos. E dirá, não chores mais, porque tudo tem passado, entra no gozo do Senhor. Por que é que nós não abrimos, irmão, nossos corações para aceitar essa retomada que deve ser feita na nossa vida? Esquece o alimento natural um pouco, nós vamos ter aquilo toda a vida. Mas essas reuniões, irmão, são raras. Aproveite esse banquete aqui, encha a sua alma, e depois você vai para saciar seu corpo. Aleluia, eu estou incluído nesse altar aqui. Eu não faria, o profeta disse, eu não faria nada, eu não diria nada para o povo que eu não estivesse disposto a fazer. Cada encontro desse, irmão, nós pensamos, oh meu Deus, derrama o teu poder ali, transforma cada vez mais a nossa vida, para ser conforme a tua vontade perfeita. O arrebatamento está às portas, as placas de sinalização no fim estão para todo lado. Por que nós deixaríamos isso para depois? Se nós pudermos fazer agora, Senhor, eu estou entre a cruz e a espada. O meu trabalho me oferece desconforto, o meu emprego é uma tribulação. Tudo para nós e em volta de nós, irmãos. Os pastores, a igreja está aqui, irmãos, vocês só fazem um paredão com os pastores e põem as mãos por alto, assim, nesse povo aqui, ó, nessa igreja. Oh Deus! Você recebe o que você está buscando, irmão. O Espírito Santo está aqui. Eu disse, Senhor, fala para o teu povo. Eu não sou capaz o suficiente para isso, o Senhor sabe. E Ele tem falado para você, irmão. Irmã, Ele tem falado. Tome Deus em sua palavra, levante-se com a sua vitória e diga, nunca mais esses acontecimentos. Eu vou resistir, porque Paulo disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, grande Deus. Há vidas sendo transformadas. Há problemas sendo bloqueados. Há pontos duvidosos sendo resolvidos, sendo confessados, e nós cremos na intercessão, nós cremos na expiação, no propiciatório, nós cremos no sumo sacerdote que pode compadecer, e Ele está aqui, nesta manhã, tem compadecido de nós, nessa tarde. Senhor, conceda, ó Pai bendito, a petição do coração dos teus filhos. São tantas provas e tentações que vêm, e nessa era tecnológica que o diabo cavalga, está cavalgando nesse sistema eletrônico que tem invadido os lares. O que uma vez foi chamado de televisão, hoje é um pequeno aparelho, Senhor. E todas as bobagens e porcaria da televisão entrou dentro do mesmo sistema.
E para nós estar livre disso, nós temos que estar bloqueado nisso. Pai Santo, ajuda a tua igreja, ajuda a mim, aos pastores e a todos que estão aqui, para que possamos voltar daqui renovado, revigorado, cheio do Espírito Santo, de uma forma tal que a palavra nos satisfaça em cada culto que vamos. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Estamos encerrando. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Aleluia. Logo às 7h da noite, nós estaremos iniciando mais um culto. Mais um. E amanhã de manhã, se Deus permitir, nós estaremos encerrando. Agora, você vire para o seu irmão, sua irmã que está ao seu lado, e diga alguma coisa para ele ou para ela. Fale para ele aquilo que você tem no coração. Amém? Deus os guarde.